E aí galera, aqui é o Matheus Brum, agora fazendo parte do blog iPod School. E hoje eu vou ensinar para vocês os conceitos básicos para se programar para o iPhone, que também é válido para o Mac. Então vamos lá. O que você precisa para programar para o iPhone e para o Mac? Um macOS, é óbvio. Pode ser o Snow Leopard ou o Lion, tá? É válido também esse tutorial para os antigos, mas a versão do compilador, que é o Xcode, que eu vou estar usando é apenas compatível com o Snow Leopard e com o Lion, tá? E ele está disponível na Mac App Store e é grátis. E também o conhecimento básico de programação em C. C é uma linguagem bem popular e bem fácil. E eu acredito que existem aí tutoriais pelo YouTube em português que podem explicar bem melhor do que eu. E é bem simples, em um dia dá para aprender facilmente essa linguagem. Tá. E um aviso, não é compatível com Windows. Não é possível fazer programação com Windows para o iPhone. Eu recebo e-mail todos os dias de pessoas perguntando, tá? Eu sei que Mac é caro, é difícil de conseguir, mas não tem como e nunca vai ter como fazer programação para o iPhone pelo Windows. Então vamos lá. Alguns conceitos que você tem que saber para começar a programar. A programação para o iOS é utilizada de um conceito chamado OOP, Object Oriented Programming. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os elementos utilizados nessa programação, desde um botão, um formatador de data, tudo, são objetos. E esses objetos eles possuem seus próprios códigos. Para você criar o seu objeto, você tem que primeiro criar uma instância dele, depois você aloca espaço na memória para ele, inicia, você usa, faz o que você quiser, por exemplo, o botão você vai formatar a fonte, cor, imagens, e depois que você acabou de usar, se você não vai mais usar ele durante todo o seu programa, você retira ele da memória, tá? Eu já vou explicar mais pra frente como é que faz isso. E a outra coisa é que ela é orientada por classes. O que é isso? Vamos supor esse organograma que eu coloquei para vocês. Um automóvel, vamos supor que ele seja uma classe. E tem as subclasses, que são os tipos de automóveis, que no nosso caso é esportivo, SUV e os compactos. Essas classes, essas subclasses nossas, os esportivos, SUVs e os compactos, têm os seus respectivos carros, certo? Aqui, como eu coloquei no SUV, uma Tucson. Agora vamos supor, a Tucson, ela tem as suas características próprias, assim como um carro esportivo e um compacto. Os SUVs também têm as suas características próprias, como os compactos e esportivos, mas todos eles são automóveis. Então vamos supor, eu tenho uma Tucson. Como todos os automóveis, eu posso falar para a Tucson, ande, certo? Eu posso falar isso para uma Ferrari, para um tanque de guerra e tudo. Agora é o seguinte, eu posso falar para um tanque de guerra, atire. Isso a Tucson não faz. Cada um deles tem as suas próprias características. Mas ao mesmo tempo, um veículo militar, ele responde a métodos que todos os veículos militares compartilham. Assim como os esportivos. Os carros esportivos eu posso mandar eles correrem, mas nem tanto os compactos. Tá? E isso vai ser muito útil. Por exemplo, NSObject. Todas as classes na Objective-C descendem
desse NSObject. Aí agora temos a seguinte subclasse, UIResponder. UIResponder se encarrega de tudo que responde ao toque. E só abrindo parênteses, é óbvio que ela só existe no iOS. Descendendo, nós temos ali embaixo UIButton, que é um botão. Também o UISlider, que é aquele slide, por exemplo, de volume. E UITableView, que é uma tabela. Também é muito usado, por exemplo, no aplicativo de configurações. Aí é o seguinte, esse UIButton, ele é uma janela, uma view. E também responde a UIControl, ou seja, ele é também um método de controle, assim como o UISlider e o UITableView. Isso é muito importante você entender e ficar tentando estabelecer as relações entre as classes que a gente vai encontrar para você saber qual código você pode usar. Você tem que saber o que você pode fazer com o botão, o que você pode fazer com o slider. Tá? Então, como que é a sintaxe da Objective-C? Usando chaves, eu posso mandar um objeto para a mensagem. Que nem, por exemplo, Tucson and. E usando um ponto depois do objeto, eu posso pegar uma propriedade dele. Por exemplo, Tucson, número de passageiros. Certo? E aqui como um exemplo real, tem aqui embaixo uma UILabel. Todo mundo que já fez algum tipo de programação com janelas sabe que uma UILabel é simplesmente um objeto que mostra um texto. Então aqui a gente cria uma instância desse objeto, tá? Alocamos espaço para ele na memória, na primeira linha, e iniciamos. Depois, utilizando o ponto, ela tem a propriedade frame. E com esse frame, a gente estabelece aonde ela vai ficar localizada na tela do iPhone. Também tem a propriedade background color, que a gente muda aí para o dark gray color. E também tem a propriedade texto, né? A gente coloca Hello iPod School. Agora é o seguinte, umas coisas que a gente tem que prestar atenção. Essas propriedades, frame e background color, elas não são exclusivas da UILabel. Elas são da UIView. Certo? E como é que funciona esse esquema de views que ficam no iOS? Você vai estabelecer um X e um ponto Y, que é onde vai ficar o canto superior esquerdo da sua subclasse, e uma largura e uma altura para a sua view. Tá? Como você pode ver, eu coloquei 20, 20, 260, que é X, Y, largura e altura. Tá? E aqui é um exemplo de como ficaria se fizéssemos esse programa de verdade. Vamos lá para o projeto, então, fazer isso de uma maneira mais real. Vamos criar um novo projeto. Uma View-Based Application. Vamos colocar o nome de Hello. Salvar aqui. Tá. Beleza. O que foi criado pra gente? Tem aqui, olha, vários tipos de arquivos. O que eles são? Os que estão AppDelegate são a base do nosso aplicativo. Quando o aplicativo é iniciado no iOS, os primeiros arquivos que são chamados são eles. Tá? Você pode ver aqui, ó, Application did finish launching. Isso quer dizer, acabou de iniciar, o que vai acontecer na nossa aplicação. Tá? E essa daqui
é a janela da nossa aplicação. Tá? Também temos o View Controller, que é a tela da nossa aplicação. Vai ficar em cima daquela janela. Esse main window vai ter essa janela. E cada uma dessas é formada por dois arquivos, um .h e um .m, que é a nossa header file, .h, e o .m é a implementation file. Qual que é a diferença delas? Na nossa .h, a header file, vamos declarar as nossas variáveis globais, ou seja, que vão poder ser acessadas dentro da nossa .m e também pelas outras classes, certo? Então, por exemplo, eu poderia fazer o nosso Hello World View Controller acessar essas variáveis globais que já estão aqui declaradas. Então, vamos lá. Esses arquivos .xib são do Interface Editor nosso que a gente tem. Interface Builder, desculpa. Se você, por exemplo, pegar aqui do lado qualquer objeto e arrastar para a tela, vamos salvar. Se você colocar Run, e o objeto simplesmente vai aparecer funcional, sem nenhum tipo de código, tá? Só que pelo nosso Hello World, vamos fazer com código, tá? Para explicar um pouco mais para vocês. Vamos aqui na nossa Hello World View Controller.m. Aqui nessa função ViewDidLoad, que ela é chamada apenas uma vez depois que a tela foi carregada para o sistema. Vamos criar uma UI Label. Vamos chamar de Label, que é igual uma classe UI Label Alloc init. Legal. Agora vamos mexer com ela. Vamos colocar aquela label.text. O texto dela vai ser: Olá, mundo. Vamos colocar também um frame nela, né, para ela se localizar na tela do iPhone. Frame igual cgRectMake. Agora o x e o y, vamos colocar 20, 20, 260, tá? Agora, beleza. A gente deu uma localização para ela e um texto. Mas a gente não chamou ela para aparecer. Então, self.view, add subview, label. Opa. Legal. Acabamos de usar, vamos tirar ela da memória. Vamos ver como é que ficou. Pronto. Apareceu a nossa label Olá Mundo, tá? De uma maneira bem simples. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só postar, tá? Eu vou tentar responder todas. Qualquer coisa me manda um e-mail. Ou também pode me seguir no Twitter, que é @BrunDoPoder. Tá bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado.